Salve, salve, galera. Você está no JC Esportes, eu sou o Adriano Garcia e esse é o resumão da rodada, né? Nosso já tradicional programa aqui do JC Esportes, onde a gente trata das rodadas do Campeonato Brasileiro. Vem voltando por aí futebol internacional também, futebol europeu. A gente vai trazer os resumões da rodada também do futebol europeu aqui no JC Esportes e também no nosso site jcronistas.com. Tem lá os nossos conteúdos, acesse jcronistas.com, vários conteúdos esportivos também lá. E também, claro, faça a sua inscrição aqui no canal JC Esportes. É muito importante que você se inscreva, deixe o seu like, né, e compartilhe, indique aí para os amigos. Todas essas ações aí vão ajudar a gente a crescer. Bom, vamos falar então da rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, né? A 8ª rodada, nós tivemos a realização neste final de semana e vamos então falar da rodada para você, que começou com Flamengo 2, Fortaleza 1, né? O famoso jogo da confusão ali do Gabigol, né? O Gabigol entrou na etapa final do jogo, fez gol, saiu bravo, inclusive tem informações de que ele não ficou para treinar com a delegação logo após o jogo, né? Que é uma prática comum. Ali o Gabigol já começando a causar, né? Não entendendo a mecânica de trabalho do Domenech Torrent, que, aliás, é a mecânica de trabalho europeia, que, diga-se de passagem, o Gabigol não se adaptou, né? O Gabriel Barbosa, o Gabigol, teve possibilidade de jogar no Benfica, teve possibilidade de jogar na Internacional de Milão, e não aproveitou essas possibilidades, não teve espaço, apesar de todos nós reconhecermos que ele tem muito talento, né? Mas, em relação a esse jogo, o que importa é que o Flamengo venceu, 2 para o Flamengo, 1 para o time do Fortaleza, o time do Flamengo crescendo, finalmente, sob o comando do Domenech Torrent, enfrentou dificuldades contra o time do Fortaleza, mas conseguiu alcançar a vitória. O time do Flamengo ocupa aí a 5ª colocação do campeonato com 14 pontos, enquanto o time do Fortaleza é o 13º com 8 pontos. No trabalho aí, o Rogério Ceni tirando o máximo que pode aí do time do Fortaleza, tá certo? Continuamos aqui na rodada, e aí nós vamos para o primeiro jogo. Nós transmitimos 2 jogos nessa 8ª rodada do Campeonato Brasileiro aqui no JC Esportes, né? Os vídeos estão aqui no nosso canal, você pode conferir aí, deixar o seu like lá nos vídeos da narração. O primeiro jogo que nós transmitimos foi no sábado, Corinthians 2, Botafogo 2. Primeiro jogo, agora com o novo nome da Neoquímica Arena, né? E 2-2, mas o time do Botafogo jogou muito mais do que o time do Corinthians, né? O time do Corinthians perdido, desorganizado no meio-campo, com muitas dificuldades o time do Corinthians, sob o comando do Thiago Nunes. Eu não gosto de usar o termo padrão de jogo, porque muita gente usa esse termo padrão de jogo e não sabe nem do que está falando, né? Você tem vários tipos de padrão de jogo. Você pode ter um padrão de jogo ruim e ele ser o seu padrão. É um padrão ruim de jogo. O Corinthians tem um padrão de jogo. O problema é que é um padrão horroroso. O time do Botafogo, sob o comando de um ótimo treinador como o Paulo Autuori, está encontrando o seu padrão de jogo. Faltam peças, né? Principalmente ali do meio campo para frente. Adriano, mas Botafogo tem o Calu, tem o Honda, tem o Bruno Nazário. Você está doente? Como é que você pode dizer que falta peça do Botafogo? Não se faz um elenco só com 3 jogadores dessa importância. Eu reconheço a importância desses 3 jogadores, mas não se faz um elenco assim. A prova disso foi que o time do Botafogo acabou jogando muito nas costas do Bruno Nazário. Aliás, olho nesse jogador, acho que ele não vai ficar muito tempo no Brasil. É um camisa 10, um meia de muita qualidade, se esforça, corre o campo inteiro, vem buscar a saída de bola, cai dos 2 lados, bate falta, né? Fez o gol no Cássio,
Cássio foi execrado nesse gol de falta. Acho que eu prefiro dar mérito ao Bruno Nazário, que bateu ali, pegando o Cássio meio que saindo e bateu com muita felicidade no ângulo. Eu não considero tanta falha assim do Cássio, não. Prefiro considerar mérito do Bruno Nazário. Mas olho nesse camisa 10. O time do Botafogo centralizou e centraliza muito as ações nele, mas ele corresponde muito bem com o time do Botafogo. Destaque positivo no Botafogo também para o Honda, né? Vindo buscar o jogo atrás e armando o time muito participativo, tentando arriscar para o gol, sempre bater de fora da área, né? Às vezes até exagerando, às vezes sem condição da melhor batida, mas ele bate da mesma maneira. Mas é um cara que está muito afim de jogar aqui no Brasil. E o Honda vai reencontrando o seu futebol aqui no Brasil. A gente lembra que ele passou pelo Utrecht na Holanda, foi a última passagem dele, e acabou não ficando no time, né? E está reencontrando seu futebol no time do Botafogo. O Calu também se achando, fez o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo. Um gol de muita categoria, o segundo gol do Calu. Jogo que teve polêmicas de arbitragem, né? Era para o Arauz ter sido expulso, deu uma manzada na cara do jogador do Botafogo. O Corinthians teve um gol corretamente ali anulado, né? O Jô fez caquinha ali em cima do defensor. Um empate que, dadas as circunstâncias e a maneira como que o jogo se desenrolou, o Corinthians saiu no lucro, enquanto o time do Botafogo ganha esperança aí, com esse comando do Paulo Tuori e com esses jogadores. É um elenco limitadíssimo, mas o Botafogo tem muita esperança de poder não ser rebaixado com essas pessoas aí, com esses jogadores e com o treinador importante que tem, né? Torcer para ninguém levar embora o Bruno Nazário, que se levarem, aí o Botafogo perde muito, né? 2-2, então, Corinthians e Botafogo, saiu no lucro o Corinthians. A gente vai transmitir no JC Esportes aqui, na próxima quinta-feira, o derby, Corinthians e Palmeiras. E aí eu vou falar mais sobre isso. Fique ligado no Agenda JC, que é o nosso próximo programa aqui. Eu vou falar mais sobre Corinthians e Palmeiras, as possibilidades que essas equipes chegam na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Continuando aqui, tivemos Ceará 0, Santos 1, né? O time do Santos se acertando aí com o Cuca, vem melhorando o seu futebol, o time do Santos. Jogo com muitas expulsões, né? E aí o time do Santos saiu na frente aos 8 minutos de jogo ali com o Felipe e Jonathan, e conseguiu segurar a vitória. Jogo que teve Luan Pérez e o Alisson pelo lado do Santos expulsos, e teve o Samuel Xavier e o Bruno Pacheco expulsos pelo lado do time do Ceará. A boa sequência do time do Ceará, do Guto Ferreira, interrompida, então, no Campeonato Brasileiro. Muitos cartões nesse jogo, mas o time do Santos aí encontrando o seu melhor futebol finalmente, né? Continuando aqui, só para passar a classificação, o time do Ceará é o 10º colocado com 10 pontos, enquanto o time do Santos figura com 1 ponto a mais, 11, na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Campeonato que está só no começo. Tem time aí, tem time com 8, tem time com 7 rodadas. Muito preliminar ainda falar de classificação do Campeonato Brasileiro. Continuando aqui no nosso resumão da rodada, Red Bull, Bragantino e Palmeiras. Red Bull, Bragantino e Palmeiras foi o primeiro jogo do domingo, jogo realizado às 11 da manhã, calor infernal. O time do Red Bull jogou bem, né? Fez o seu gol com o Claudinho ali, aos 9 do segundo tempo. E aí o Palmeiras teve uma entrada decisiva nesse jogo, que foi do menino Gabriel Veron. Fez o gol de empate, ali 15 minutos depois, né? E deu a assistência para o gol no finalzinho do William. O William, que é reserva, inexplicavelmente, aí nesse time do Palmeiras, né? Então, o William acabou decretando a virada. O Palmeiras não tem jogado bem.
é importante dizer isso, mas tem vencido as partidas, é isso que importa. É claro que você não pode só visar o resultado, só que o Palmeiras está entregando resultado. E a galera fica, pô, o Luxemburgo tem que ser mandado embora. Como que você vai mandar embora o Luxemburgo se ele está ganhando? Não tem como mandar embora o Luxemburgo. O Palmeiras é o 6º colocado com 13 pontos e o Red Bull Bragantino está na zona de rebaixamento, 19º lugar, com 6 pontos, mas tem muito a crescer ainda dentro da competição. O time do Bragantino, agora treinado pelo Maurício Barbieri, né? Lembrando, mais uma vez, 7 da noite da próxima quinta-feira aqui no JC Esportes, Corinthians e Palmeiras. Bom, vamos continuar aqui no nosso resumão da rodada. Nós chegamos aí aos jogos das 4 da tarde. Nós transmitimos aqui no JC Esportes Fluminense indo até o estádio do Morumbi encarar o time do São Paulo. Portanto, São Paulo e Fluminense. Quero mais uma vez agradecer aqui o querido Didu Nogueira, né? Sobrinho do grande João Nogueira, da grande família de sambistas, que esteve comentando conosco aqui no JC Esportes essa partida. E o time do Fluminense fez um primeiro tempo bom, marcação em cima, equilibrando o jogo contra a equipe do São Paulo. Quase fizeram uma caquinha enorme em relação ao time do Fluminense, que seria da pênalti do Lucas Claro em cima do Igor, né? Em cima do lateral direito do time do São Paulo. Do Igor Vinícius, lembrei o nome dele agora. Não, estava narrando o nome do menino. Mas, enfim, quase fez uma caquinha em dar esse pênalti. Mas é claro que o Igor Vinícius fez falta e a arbitragem consertou, deu um cartão amarelo para ele, desnecessário. O fato é que o time do São Paulo fez um primeiro tempo que só teve o Igor Vinícius de positivo e tomou o gol numa falha horrenda do Igor Vinícius, né? Mas na etapa final, 3 mexidas do Fernando Diniz, que eu até, naquele momento, eu e o comentarista Fabrício Cruz, naquele momento discordamos das mexidas, mas o Brenner acabou com o jogo, o Igor Gomes também entrou muito bem, o São Paulo dominou o segundo tempo e acabou fazendo 3-1 para cima do Fluminense. Importante vitória do time de São Paulo para se recuperar depois daquele revés contra o time do Atlético Mineiro, mantendo a segunda colocação e se aproximando do Internacional, que é o líder com 17 pontos, e é o nosso próximo assunto aqui no resumão da rodada. Então, o São Paulo é o vice-líder, 1 ponto atrás, 16 pontos. Falei de Atlético Mineiro, daqui a pouco a gente fala mais, mas é o terceiro colocado com 15 pontos do Campeonato Brasileiro, né? Então, importante vitória para o time do São Paulo se recuperar da derrota dura que teve contra o Atlético Mineiro no último meio de semana. E aí o Internacional, líder do campeonato, acabou vacilando mais uma vez. A torcida está bem brava, né? O time do Internacional saiu atrás do placar com o Rodriguinho, conseguiu a virada com o Patrick e com o Thiago Galhardo. Toda a rodada tem gol do Thiago Galhardo, impressionante. E ali o Bahia foi para cima e conseguiu ali o empate de pênalti, ali um pênalti horrendo. Teve outras polêmicas de arbitragem no jogo, né? Mas a princípio anulações de gols corretas aí e no finalzinho um pênalti bem marcado ali. O Rodney fez bobagem ali, cometeu o pênalti em cima, ali em cima ali contra o time do Bahia, e ali o Cleison foi para a cobrança e decretou empate ali no finalzinho do jogo, um empate bem amargo, e ainda o time do Bahia quase vira, né? O nosso Abel Hernandes acabou salvando ali em cima da linha no último lance, o uruguaio, nova contratação do time do Internacional. Poderia ter sido ainda pior para o Inter essa derrota. Aliás, poderia ter sido uma derrota, poderia ter sido até pior para o time do Internacional, mas ali, graças ao Abel Hernandes,
foi um empate em 2-2, mas a torcida tá brava, aí achando que o Kudê poderia fazer melhor, achando que ele vacilou aí nessa partida. Vamos ver a sequência do Internacional. O Internacional precisa voltar aí a dar uma resposta positiva ao seu torcedor, porque está começando a pressionar um pouquinho ali. O Internacional é o líder do campeonato, mas a maneira com que os 2 últimos resultados de empate aconteceram para o time do Internacional acabou chateando o torcedor do Bahia, né? O torcedor do Internacional acabou ficando chateado, perdão. Eu estava falando do Bahia porque Bahia num processo de reconstrução, depois da saída do Roger Machado, fala-se aí em Mano Menezes e Felipão, grandes nomes aí cotados no time do Bahia, né? O Internacional tem o Ceará neste meio de semana, enquanto o Bahia encara neste próximo meio de semana o time do Grêmio. Então, 2 jogos seguidos contra a dupla Grenal, aí, no caso, não o Grêmio, mas a dupla Grenal sendo a adversária aí do time do Bahia, tá certo? Vamos seguindo aqui no nosso resumão da rodada, para falar aqui que o Vasco venceu o time do Atlético Paranaense por 1-0, vitória importante do time do Vasco. O Cano fez o gol ali no comecinho do jogo e o time do Vasco conseguiu segurar essa importante vitória que mantém o Vasco na parte de cima da tabela, mantém o Vasco ali na 4ª posição do Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense mal das pernas, é o 16º colocado, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 7 pontos apenas, tá certo? E o outro Atlético, o Goianiense, conseguiu um empate importante contra o time do Grêmio. O time do Grêmio com dificuldades aí para vencer dentro do Campeonato Brasileiro. 5 empates dentro do Campeonato Brasileiro, uma posição totalmente coadjuvante do time do Grêmio dentro do campeonato. E o Portaluppi sendo bastante pressionado dentro do time do Grêmio, né? Então, muita pressão para cima do Renato Portaluppi. Perdeu o Jeromel expulso, desfalque importante aí para o duelo contra o Bahia, né? E conseguiu apenas um empate contra o time do Atlético Goianiense. O time do Grêmio figura na 14ª colocação com 8 pontos, enquanto o Atlético Goianiense está em 18º lugar com 6 pontos, né? Então, empate com gosto amargo para o torcedor gremista, mesmo sendo fora de casa. Bom, e aí, continuando aqui, Curitiba, mais uma derrota para o time do Curitiba, que vai ter muita dificuldade de permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Curitiba agora comandado pelo Jorginho, né? Ex-auxiliar técnico da seleção brasileira, o Jorginho do Dunga. 1-0 para o Galo, em cima do Coxa, fora de casa. Eduardo Sacha, né? Ex-jogador do time do Santos, saiu aí em litígio com o time do Santos, e tem a informação de que o Everson pode assinar aí a pedido do Sampaoli com o time do Atlético Mineiro. Então aí Sampaoli levando todo mundo que pode e que não pode do time do Santos, ex-treinador. O Galo, então, vencendo com o gol do Eduardo Sacha, e vem crescendo o time do Galo dentro da competição. O Atlético Mineiro é o 3º colocado, como eu disse aqui, com 15 pontos, ali à espreita para tomar a liderança do Campeonato Brasileiro, enquanto o time do Curitiba é o 17º colocado, abre a zona de rebaixamento com 7 pontos. São 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas para o time do Coxa. E, repito, os 2 times paranaenses vão ter sérias dificuldades para permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol. E aí, chegando aqui ao fim do nosso resumão da rodada, com Sport Goiás, vitória importante
para o time do Goiás, para o time do Sport, perdão, 2 para o Sport, 1 para o Goiás. Leandro, Bárcia e Marquinhos marcaram para o time do Sport. O time do Goiás fez ali, se aproveitou de um gol contra cometido ali pelo Elton. Então, vitória importante aí para o time do Sport, é um concorrente direto aí na luta contra o rebaixamento, né? E importantíssima essa vitória por 2-1 do time do Sport, certo? Vamos pegar aqui a colocação dessas equipes dentro do Campeonato Brasileiro. O time do Goiás é o lanterna, com 4 pontos apenas, uma vitória e um empate, 4 derrotas, tem 6 partidas apenas na competição, mas está com o sinal de alerta ligado, né? Teve aí essa dispensa do treinador Ney Franco, e o time do Sport, com a vitória, deixou a zona de rebaixamento e deu um salto para a 9ª colocação. Olha só que coisa interessante que é o campeonato, né? Ele estava aqui na zona de rebaixamento com 7 pontos, com essa vitória foi a 10 pontos na 9ª colocação. É tudo muito preliminar dentro do Campeonato Brasileiro, e aí quando a gente fala que as equipes elas estão em luta direta contra o rebaixamento ou não, é de acordo com o que a gente enxerga de material humano, de qualidade dos elencos das equipes, né? O Sport está em 9º lugar hoje, em tese, não estaria tão ameaçado assim pelo rebaixamento. Porém, em termos de material humano, é o diagnóstico que a gente faz dessa equipe do Sport. Nós vamos transmitir o Campeonato Brasileiro na 9ª, e na 10ª nós vamos transmitir na próxima rodada do Campeonato Brasileiro aqui, com o Corinthians encarando o Palmeiras na Neoquímica Arena, o derby. A gente vai falar mais disso no programa Agenda JC, que é uma das nossas próximas atrações aqui no JC Esportes, tá certo? Esse foi o resumão da rodada. Muito obrigado a você que acompanhou. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, deixe o seu comentário também, isso também ajuda o algoritmo, e é importante para a gente saber como é que está o nosso trabalho aqui no JC Esportes. Deixe, então, o seu comentário, faça a sua inscrição no canal JC Esportes. Eu sou o Adriano Garcia e agradeço aqui a sua companhia em mais um resumão da rodada do Campeonato Brasileiro. Até a próxima, pessoal. Obrigado.